Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, faz muito tempo que eu não apareço aqui pra gente bater um papo. O meu nome é Yasmin Souza, lá do @yasviagens, que apareceu em algum lugar aqui da tela. E nesse canal eu falo sobre as minhas histórias de intercâmbio, minhas histórias de viagens. Eu também sou consultora, eu tenho minha própria empresa de consultoria de viagens, intercâmbios, trabalhos e estudos no exterior. E claro que eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco mais sobre as minhas histórias e as minhas vivências, para que caso aconteça com você algo parecido, ou só pra fofocar mesmo, porque aqui é como se fosse meu diário pessoal. Às vezes eu paro e olho e falo, nossa, quanta coisa aconteceu. Mas pra trazer um pouco de vivência pra vocês, principalmente quem quer ir pra fora do país, como eu, que agora moro na Alemanha, ou pra ver se realmente é pra você, se é engraçado a história que eu vou contar ou não. Então, nós somos uma grande família. E claro, queria primeiramente, antes de começar esse vídeo, agradecer por 2024, vocês terem me acompanhado. Foi um ano, assim, de muito sucesso, muito feliz. Muitas pessoas maravilhosas se conectaram comigo. Então, gratidão. E claro, feliz ano novo, feliz 2025. Eu sei que eu tô atrasada, agora esse vídeo vai ao ar em fevereiro, mas é porque muitas coisas estão acontecendo na minha vida, como sempre. O meu microfone parou de funcionar, eu tive que comprar um tripé novo. Então, assim, alguns percalços da vida de criadora de conteúdo que eu falei, eu só vou aparecer pra galera quando eu estiver num ambiente legal, favorável e que eu consiga falar. Principalmente porque o tema é um tema muito pessoal, então eu precisava estar preparada, eu precisava criar um roteiro, eu precisava lembrar das coisas pra poder vir aqui e conversar com vocês. Mas chega de conversa furada, vamos realmente ao ponto real oficial desse vídeo. Bom, como vocês sabem, eu agora, 2025, não estou mais no au pair. Eu já terminei o meu au pair em agosto de 2024. E agora eu tô fazendo o ano social. Então, eu mudei de visto aqui mesmo dentro da Alemanha. E tô fazendo o ano social, que é um ano voluntário, que você pode ficar durante um ano mais na Alemanha. Mas enfim, esse tipo de intercâmbio eu vou trazer a vivência, como tá sendo mais pra frente. O que eu queria falar nesse vídeo mesmo é como foi o fim do meu intercâmbio de au pair. Porque vocês acompanharam a minha primeira família, a minha segunda família. Eu até tive uma terceira família aí, mas não vem ao caso contar deles, porque foi uma coisa bem, assim, rápida e a gente acabou remeteando mais por conta de papelada alemã e a criança não tava precisando mais de ajuda e tudo mais, enfim. E aí, a história de hoje que eu vou contar pra vocês é o meu quarto rematch. Sim, a minha quarta família durante um ano de au pair. Então senta aí, vamos conversar. Prometo que eu não vou reclamar, eu só vou contar o que vai acontecer, o que aconteceu comigo, pra vocês terem ideia, né, de como foi que terminei esse ano todo e trazer alguns insights que vocês sabem que eu gosto de trazer no final dos vídeos sobre as minhas histórias percasas. Bom, então vamos lá. Bom, eu terminei, como eu falei, o meu au pair em agosto de 2024 e eu mudei pra essa família. Essa família foi a família que eu fiquei mais tempo, porque eu fiquei, assim, 2 meses, mais ou menos, nessa terceira família, depois que eu saí da casa da mãe, que não me dava comida, não me dava nada. E fui pra essa família, fiquei 3 meses, e depois eu fui pra essa quarta família. Nessa quarta família, eu fiquei... Essa família eu fiquei uns 5 meses, vai, no total. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Pensando que cada família que eu passei eu fiquei 2 meses, essa foi a família que eu fiquei mais tempo, então 5 meses. E quando nós demos o match, guardem bem essa informação, eles já sabiam que eu ia fazer o ano social, porque eu já tinha sido aprovada, e que o meu visto de au pair era válido até agosto de 2024. Eu não poderia ficar mais e também menos seria bancada. Mas eles sabiam que eu tinha 5 meses pra ficar na família deles. E o motivo da gente ter dado match foi porque a au pair que eles estavam querendo que fosse pra família deles, acabou que o visto foi negado, porque ela era da algum país da África, eu acho, e eles estão segurando um pouco a galera de lá pra vir aqui pra Alemanha. E, enfim, e eles precisavam de alguém pra ontem, porque os pais deles não iam ajudar mais com as crianças, e eles tinham 3 crianças. Então eu aqui apareci na vida deles, lá no site do Au Pair World, demos match. Falando um pouco mais sobre como era essa família. Bom, eu morava em Bonn, que é mais ali pra cima na Alemanha, bem assim perto da fronteira pra Amsterdã, mais perto de Amsterdã do que de outros lugares, perto de Colônia, perto de Dortmund. Gente, nessa região aqui, ó. Então, a Alemanha, ela é assim. Eu morava aqui em Trier, na terceira família. Em Frankfurt, eu morei na segunda família. E na minha primeira família, eu morei aqui pra cima. E eu voltei
Então meio que fiz comecei aqui, desci e subi. Então meio que um V assim na Alemanha. Então eu morava em Bonn. O meu quarto era lindo, não tinha que reclamar. A casa era muito bem bonita, assim, de tudo. Ela era recém-reformada, então dava vontade de viver naquela casa. Como eu comentei, eram 3 crianças, uma de 4, uma de 7 e uma de 10. 2 meninas, não posso falar nomes. Eu vou lá, criança A, B e C. Então as meninas eram a mais nova e a mais velha, a A e a C. E o menino era o B, de 7 anos. Não posso dar muitos detalhes também sobre o que os pais faziam de profissão, não sei o que lá, porque, né, vai ser fácil de encontrar eles. Mas o que eu posso dizer é que eles eram da Eslováquia, o pai, e a mãe era polonesa, mas já moravam na Alemanha desde bons longos anos. Então eles já eram naturalizados e falavam alemão, trabalhavam em grandes empresas, trabalhavam juntos na mesma empresa, mas uma empresa super conhecida aqui e até nos Estados Unidos, eu conhecia. E então o poder aquisitivo da galera era bom. Anotem esse ponto aí. Eu acho que o pessoal aqui é muito motivado, mas enfim. Essa era a minha host family número 4, a qual eu ia terminar o meu ano de au pair, mas assim, eu já tava exausta. Quando eu falo que eu tava exausta, é porque eu não conseguia ter uma rotina, sabe? Tipo, eu começava a engrenar na família, nanana, alguma coisa acontecia. Algo alarmante acontecia e eu tinha que passar por rematch. Então, assim, foi um ano de muitos percalços. Eu até vou fazer minha tatuagem quando eu for pro Brasil, escrito resiliência, porque eu me conheci muito, sabe? Eu tô até de parabéns, porque eu não sei como eu aguentei esse meu um ano, porque, sim, eu admito que eu fiz escolhas erradas. Na minha primeira família, eu poderia ter visto algumas flags lá, sabe? Tava muito emocionada pra ir. Na segunda família, eu poderia talvez ter tentado conversar, tentado ficar mais tempo, porque, querendo ou não, eu e minha mãe a gente se dava bem, mas aí quando o assunto é comida, é complicado. A terceira família podia ter sido uma coisa assim, ele já sabia que não ia dar certo, que ele não precisava mais de uma au pair, e que poderia dar problema, mas mesmo assim me quis lá e deu problema e eu tive que sair. Então, assim, sabe, eu admito a culpa e vou falar sobre isso mais ao decorrer do vídeo, mas eu estava exausta porque eu não conseguia ter uma rotina e eu estava estudando alemão e eu precisava do meu alemão nível B1 para poder me dar bem no meu ano social, para poder conversar com as pessoas, para poder entender. Consegui meu B1? Consegui. Mas eu não sei em que momento eu parei pra estudar, porque, de verdade, eu começava a colocar os post-its na minha parede, no meu negócio de anotações, eu tinha que mudar. Arranca post-it, arranca foto, casa nova, ai, como que vai pra pegar o ônibus aqui, o trem aqui, não sei o que lá. Aprendi tudo, a hora de mudar de novo. Então, assim, eu estava cansada nesse sentido. Eu sempre amei criança, eu continuo amando, eu ainda quero ser mãe. O au pair não matou isso. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Se você gosta de criança, você gosta de criança. O au pair talvez te dê uma endurecida no coração, dá, mas se você gosta, você gosta. E qualquer criança que eu vejo, eu fico já... Porque eu gosto, mas eu tenho problema com os pais, normalmente porque os pais querem que você, como au pair, eduque, mas você tem uma criação totalmente diferente de uma criação alemã. E aí começa a ter os conflitos de relacionamento. Bom, o meu primeiro mês foi um mês muito de adaptar, porque, de novo, né, agora eram 3 crianças, eu tinha que dirigir pra levar no kindergarten, que é a creche, eu tinha que dirigir pra levar na escola, eu tinha que levar pra fazer aula de música, eu tinha que levar pra fazer atividade física, que era tipo uma ginástica laboral que a menor fazia. O outro tinha futebol, então assim, eram 3 agendas pra uma pessoa e eu tinha que dar conta de fazer tudo isso dentro do horário da au pair que pode se trabalhar. Então, no primeiro mês, assim, adaptação, sabe? Eu trabalhava muitas mais horas do que podia, mas é aquilo, sabe? Pô, eu não vou colocar na planilha de horas porque a gente tá se conhecendo e daí a partir do segundo mês a gente já pode conversar sobre isso. E aí eu começo a cronometrar. Só que, como eu já tinha passado por muitos formats, eu falei assim, quer saber? É melhor eu começar a colocar as horas desde o primeiro mês. Porque eu tenho uma planilha de horas que eu e minha amiga a gente desenvolveu, que colocava, trabalhei de tal horário, pausei desse horário, desse horário. Aí você coloca a descrição. Eu saí pra poder comprar coisa na farmácia, aí depois eu voltei. Ou, as crianças estavam doentes, tive que ficar esse dia um pouco mais de tempo, de horas. Pra depois, tipo assim, nossa, eu trabalhei a mais. Mas o que você
fez esse dia? Ah, pera aí, deixa eu pegar minha planilha. E aí tava tudo anotadinho. Até se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês que estão fazendo au pair ou que vão ser au pair aí 2025, 2026, 27, muitos anos aí. Mas, basicamente, então, eu comecei a fazer a minha anotação de horas desse primeiro mês e veio o segundo mês, a rotina continuou muito puxada. Eu trabalhava quase que 8 horas por dia. Finais de semana, que quando nós demos o match, eu tinha falado. Final de semana pra mim é livre, porque sou criadora de conteúdo, é quando eu tenho hora pra criar as minhas coisas, é a hora que eu tenho pra sair com as pessoas pra ir na cidade, gravar um vídeo no mercado de Natal, viajar. Em 2024 fiz muitas viagens, então assim, eu usava os meus finais de semana ao meu favor. Principalmente estando na Europa, você quer os finais de semana livre, porque você tem muita coisa pra fazer. E principalmente verão, calor, ainda não tava frio, não passei o inverno com essa família. Então, como eu comecei a trabalhar alguns sábados ali no primeiro mês, ok. Já no segundo mês eu fiquei assim, o combinado não tá, né? Não tá muito certo aqui. Mas não, gratiluz, vamos lá. 5 meses nessa família, 2 já foram, mais 3, depois acabou o au pair, uhul, nova fase, nova vida, e vamos lá, eu tô aqui por um motivo. E é isso. Só que isso foi um problema mais pra frente. Um dos motivos de... Eu ainda falo com essa família, tá? Nós não saímos brigados por tudo, mas um dos motivos que nós tivemos problema e chegando no final do meu au pair, eu comecei a levar bem com a barriga mesmo, foi a questão de horários. Eu trabalhava muito mais horas do que podia, porque a mãe trabalhava fora e o pai trabalhava em casa. Ele tinha as coisas deles pra fazer, só que ele acabava de me avisar, e aí eu acabava trabalhando mais. Ou, eu ia na academia, tu não pode ficar em casa hoje, porque eu vou ter que fazer tal coisa, esqueci. E você não podia falar não. Então eu colocava tudo isso na planilha de horas, até que veio a conversa de, olha, estou excedendo horas, essas horas vocês vão querer pagar em dinheiro, ou eu posso tirar off. E aí eles falaram que minha planilha estava errada. Então aí foi um caos, a mãe falou que eu tinha que fazer parte da família, que era muito injusto eu ter uma planilha de horas para anotar, porque parecia trabalho, e ela já tinha muitas planilhas no trabalho dela para preencher, ela não precisava de mais uma planilha para poder ficar verificando, e isso e aquilo, e aí o pai só, tipo, concordava e ficava estressado, falava, ai, nossa, que você é egoísta, né, que custa trabalhar sábado sim, sábado não, você sabia que você trabalhava de final de semana e eu aqui, não ia trabalhar de final de semana, tá? Nosso contrato, mas... eu respirava e deixava levar. Como eu disse, eu precisava só de mais 3 meses. Eu sabia que se eu passasse por outro rematch, eu não ia ter uma família pra me pegar por 3 meses. Então eu tinha que aguentar com essa família até o final. E esse era o meu maior desafio. Cumprir, vai sair um pouco traumatizada. Bom, em seguida, terceiro mês e o quarto mês foram meses que as crianças ficaram doentes constantemente. E era assim, um ficava doente, os outros 2 ficavam bem. Só que quando as crianças ficavam doentes, eu tinha que ter total flexibilidade de ficar em casa. Só que assim, eu nunca tinha o meu tempo. E eu precisava estudar pro meu alemão. Então, assim, uma criança ficava doente, aí eu passava, tipo, uma semana inteira entrando de manhã, saindo de tarde, aí eu ainda tinha que ir pra academia, porque tinha que liberar, endorfinar, e aí tinha que estudar, aí tinha que gravar, tinha que fazer isso, fazer aquilo, só que aí já tava de noite, aí a iluminação não era boa. Então, assim, aí eu não conseguia estudar, porque a luz aqui é a luz amarela, e eu não consigo estudar, porque é a luz de descanso. Aí também não dava pra gravar pro YouTube, porque, sabe? E aí, uma criança ficava bem, a outra ficou doente. Então, assim, entre 3 crianças, cada semana era um. Então, assim, do mês que tem 4 semanas, 3 semanas eu ficava fazendo um trabalho super louco. E aí, na quarta semana, eu tava no meu horário normal. Mas aí, as horas que eu fiz extra nessas 3 últimas semanas, eu tinha que caducar, porque eu era parte da família. E aí, eu comecei a ficar papuçada, porque eu não tava conseguindo fazer as minhas coisas. E... eles sabiam que eu tenho minha própria empresa. Eu sempre deixei claro pra eles. Eu falei, olha, eu só quero terminar o au pair porque em setembro começa o meu ano social e eu preciso melhorar meu alemão. Vai ser muito gratificante poder ajudar vocês com as crianças, mas eu também sou empreendedora nos meus tempos livres. E aí começou a atrapalhar os meus negócios. Eu comecei a ficar irritada porque eu não conseguia marcar reunião. Porque daí eu marcava uma reunião ou eu marcava minha aula de alemão e eles me faziam cancelar a aula, faltando 10, 15 minutos. E daí, graças a Deus, o meu professor, Paulo, um beijo, fica aqui indicação pra vocês, meninas. O meu professor de alemão, ele
entendia que eu era au pair, e daí ele falava, Yas, tudo bem, não vou cobrar por essa aula, a gente remarca quando você puder, um domingo, um sábado, qualquer hora, me manda aí seu cronograma, vamos tentar encaixar. E a gente encaixava, e daí eu estudava com ele, mas assim, sempre, nunca tinha um horário pra estudar, nunca conseguia marcar as minhas reuniões. E eles começaram brigar comigo, tipo, você tem que fazer o au pair ser sua prioridade, porque você tem 2 focos no momento e você não tá dando a atenção que a gente precisa, você não senta na sala pra ficar assistindo televisão com a gente quando você tá livre, você janta e depois já vai pro teu quarto, ou você sempre tem todo dia pra academia. E aí eu comecei a ficar tipo... Gente, eu não saía com as minhas amigas pra ficar fazendo festa. Eu saía, eu jantava com eles, era mais meu horário. Eu jantava com eles, falava, com licença, já coloquei as coisas no dishwasher, eu vou estudar. Eu tinha 3 horas pra estudar. E se eu não fosse estudar, ficar assistindo desenho, isso, aquilo, até 10 da noite, que é a hora que as crianças iam dormir, eles me colocavam mais pra trabalhar. E outra, o meu foco número 1 era o alemão, porque eu sabia que sem o alemão, eu não ia conseguir me dar bem no meu ano social. O maior objetivo do au pair, se você quiser continuar na Alemanha, é aprender a língua, porque daí se tu não aprende, caos. E aí eles começaram a falar, porque você tem muitos outros focos, você vai na academia todo dia, e aí eles não aceitavam, tipo, falar, tá, mas tô no meu tempo livre, ou tá, mas eu tenho que empreender, porque o dinheiro do au pair é muito pouco, então eu tenho que recompensar de alguma forma se eu quiser pagar o meu visto, se eu quiser sair com as minhas amigas, porque 280, depois que tira o ticket, porque eles não pagavam o meu ticket, ficava muito pouco. Então, assim, né, a Alemanha as coisas tá caro, eu precisava trabalhar, e tem a minha empresa que eu quero construir, que quero que cresça. E aí, imagina, passar um ano todo me dedicando ao au pair, e daí depois eu saí e não continuei, não gravei vídeo pra vocês e nem nada. Então, assim, esse é um segundo ponto que as coisas começaram a ficar meio estranhas, assim, no final do meu intercâmbio, lá pra, vou dizer, abril, maio. Um terceiro ponto que a relação nossa começou a ficar um pouco desgastosa foi a questão de, como eu disse, eu tinha os finais de semana livre e a minha melhor amiga morava em Munique. Então, se eu queria me encontrar com ela, eu tinha que usar o final de semana pra pegar o meu Flix, pra pegar o meu DVzinho e ir pra casa dela. Só que daí teve um dia, um final de semana, que eu fui pra casa dela. Eu já tinha colocado no calendário, a gente tinha um calendário que eu colocava, olha, aqui eu tenho compromisso, aqui eu tenho compromisso, porque não era pra trabalhar final de semana. Eu trabalhava por bom grado, porque é parte da família. Mas quando assim vinham me pedir antes, com muita antecedência. Agora, 24 horas antes, eu marcava coisa pra fazer, porque aí até 24 horas, aí eles não me avisam. Eu também não dá tempo de marcar nada, ou na sexta eu ficava off às 6, já não dava pra pegar mais o trem, porque ia ser muito tarde, enfim. E aí teve um dia que eu fui pra Munique, e antes de ir pra Munique, eu tinha avisado pra eles que eu ia nesse final de semana. Só que, nossa, a casa virou total pra mim, porque foi exatamente um final de semana que eles tinham um jantar pra ir. E eles esqueceram de colocar nesse calendário e eles queriam que eu cancelasse a minha viagem pra ir ver ela. Para ir vê-la. Para vê-la. Só que não tinha como eu cancelar, porque ela já tinha pedido pra host family dela, que era uma host family super complicada, que tinha que marcar com 300 anos de antecedência. Eu tinha comprado o ticket da DB, que não devolve pra ir de ICE, porque eu sabia que tinha que ir num dia e voltar no outro. Então, assim, eu falei, não tem como. E foi o primeiro final de semana que eu falei, não tem como, tem uma viagem marcada pra Munique. Porque você não avisou que vai pra Munique, que isso, que aquilo, você acha que você é livre assim. A gente tá vivendo o nosso calendário em cima de você, então a gente dá o nosso calendário pra você e a gente que tem que se programar, tipo assim, eu dou meu calendário pra eles e falo assim, se vira aí. Só que, gente, não era isso. Como eu disse, eu saía no final de semana, assim, uma vez no mês pra viagens longas, que era Munique, Düsseldorf, mais assim, afastados pra dormir em casa de amigas, porque eu também precisava de um tempo, mas os outros eu ficava em casa, exatamente porque eu sabia que em 24 horas eles podiam, tipo, parecer plantão de médico. Falar, Yasmin, a gente precisa que amanhã você acorde cedo, faça o café da manhã das crianças. Sabe, não era bem isso que a gente tinha planejado. Então, fui pra Munique, né, ficou maior climão, mas depois disso não fiz mais nenhuma viagem de final de semana, porque meio que eu fui proibida. Então eu fiquei na minha masmorra de final de semana, e se eu
se as pessoas quisessem me ver, elas vinham até minha casa pra dormir lá. E daí ficava um clima meio chato, porque o meu host father, ele era meio tipo... Ai, sabe quando a pessoa tá lá, ele fica tipo em cima e fica fazendo brincadeirinha idiota de tiozão, assim. E aí eu ficava um pouco desconfortável, as minhas amigas ficavam desconfortáveis. E daí 3 crianças na casa, eu morava no basement, no sótão. Então, assim, não era legal. Eu preferia mesmo que fosse só mesmo as minhas melhores amigas lá em casa. E quando desse, a gente se encontrava de dia de semana. Mas no caso, tipo, a minha amiga de Munique, esquece. A gente se via por FaceTime porque eu tava banida de sair de final de semana. Falando um pouco deles, a gente continua se falando, a gente se fala porque por respeito, eu adoro a menina mais nova. Acho que foi dela que eu tô sentindo mais falta, assim, do meu intercâmbio todo, assim. Sempre são os menores que me conquistam e ela, a letra A, né? Ela tem meu coração, a gente era muito amigas porque eu dirigia ela pra escola, pra escolinha, pra creche. E aí a gente ia fazendo, tipo, Snapchat, quando às vezes tava na pausa, ou quando a gente tava, se eu tinha que buscar ela e o pai ia buscar a gente de carro depois, aí a gente ficava brincando. Ela era super esperta, super inteligente, e aí a gente escutava música, pintava. Quando ela tava doente, como eu disse, o pai era quem ficava em casa e a mãe era tipo o homem da relação. E às vezes ela tava com febre e tava lá largada as traças, e em vez dos pais, pelo menos ficar em casa, não, deixa ela cá ao pé. Aí eu colocava ela do meu colo junto comigo, e aí ela pelando de febre, mandando mensagem, ela tá com febre, ela tá com febre. Eles, não tem o que a gente fazer. Dá água pra ela, as coisas pra ela. Eu, tipo, ela tá com febre. Aí a gente tomava banho de banheira pra tentar baixar um pouco, sabe? Mas eu não era mãe dela e eu sentia que ela queria a mãe naquele momento. Porque quando a gente tá com febre, a gente quer a mãe. Então, assim, eu me apeguei muito a ela. O menino do meio, a gente não se dava. A gente não se dava porque ele tem um comportamento bem estourado. Eu diria que ele precisaria de um... Eu acho que ele tem algum problema, assim, ele é especial de alguma forma, não vou falar problema. Ele é especial de alguma forma, mas a família não sabia lidar com isso. Então, assim, se você tá jogando Monopoly com ele e você quer comprar a coisa de água lá, ele já chorava, gritava, jogava o negócio pra cima, derrubava todas as pecinhas, catava o negócio, batia nas irmãs. Porque eu que vou comprar todas, porque não sei o quê. Então não sabia perder. A gente ia jogar futebol, ele queria sair batendo em todas as crianças, porque ninguém podia ser melhor que ele. Na hora de comer, se não fosse todo dia chocomusli, que é como se fosse uns crotonzinhos assim, com chocolate, ele fazia um escarcéu pra tomar café da manhã. E era um caos, e eu acho que, assim, os pais falavam que era falta de açúcar no sangue. Então, assim, eu ia buscar ele na escola, sempre tinha que ter alguma coisa, uma fruta e um doce. A fruta ele nunca queria, ele sempre queria o doce, porque ele era viciado em açúcar. Mas se, por exemplo, você levou uma coisa que não é do agrado dele, ele vinha de lá da escola até em casa, chorando, gritando, isso e aquilo. Ou às vezes ele tava tranquilo no carro, você não levou uma coisa que ele gosta, mas você falou, olha, a gente pode amanhã ir no supermercado com seus pais e a gente pega uma coisa mais legal, o que você acha? E aí chegava em casa... Se acontecia alguma situação que ele começava a ficar agressivo, os pais viravam pra mim e falavam assim, porque tu não levou a banana que ele gostava? Porque você não cortou a banana em estrela, você cortou a banana em coração? Porque isso, porque aquilo. Só que, na verdade, era o filho dele que tava sem descontrole, porque era o reflexo dos pais. Porque os pais só gritavam com as crianças, os pais só gritavam entre eles, os pais só gritavam comigo. Então, assim, claro que ele ia ser estourado, é nítido que ele ia ser assim. Só que daí os pais falavam que era fome e falta de açúcar no sangue. Então, que ele tava com fome, mas ele não sabia como expressar os sentimentos dele, as emoções dele, e aí ele transformava isso para agressividade. Só que, assim, qualquer momento, tudo que ele fazia, ele era agressivo. Então, ele tinha acabado de comer uma pratada de comida. Ele foi super mal educado, super agressivo, de, tipo assim, transformar o aniversário dele num caos. Só porque ele não queria atender uma chamada telefônica de uma outra pessoa que foi mandar parabéns pra ele, era falta de açúcar. Então, eu era mais apegado com a primeira. A terceira filha, que tinha 10 anos, ela tava numa fase assim meio adolescente, meio criança, que ela queria ter responsabilidade, ela queria ter controle, mas ela era criança. Então, tipo assim, teve um dia, uma situação
que eu falei pra ela, eu ia levar ela na escola porque ela nunca queria ir de a pé ou de bicicleta, sendo que a escola era 3 minutos de bicicleta. E aí eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo. E de manhã era bem a hora de arrumar a menor pra ir pra escola, porque se a gente não se arrumasse, ela tinha dermatite, eu tinha que passar creme, a gente tinha que ir mais devagar com ela, porque ela também tem um temperamento muito forte, então eu tinha que ir lá, oi, bom dia. Vamos, né? Vamos se arrumar. Que corpo que você quer escolher? Ela escolher a própria roupa dela. Então, tinha todo um trâmite acontecendo. E os pais lá, pá, 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 se arrumando pra ir trabalhar. E eu tinha que fazer a lancheira de todo mundo. Eu tinha que cortar os legumes, colocar na caixinha, perguntar quais legumes que eles queriam comer. Ai, você vai querer hoje pão com queijo branco, com queijo amarelo, com queijo cinza, com queijo vermelho. Você quer hoje a fruta azul, amarela, vermelha ou azul? Se você não desse ao menos 4 opções pra eles, eles ficavam totalmente revoltados porque tu não deu opções pra eles. Mas é porque os pais faziam isso, falavam que por mais que eles eram crianças, eles tinham o poder de escolher. Então você tinha que dar opções. Mas imagina, tipo, você fala: olha, a gente pode comer chocomusli, a gente pode comer panqueca, a gente pode comer chocomusli, chocomusli, chocomusli. E aí os pais vêm e te falam: olha, tu tá dando chocomusli direto. Eu falo: mas tô escutando o que a criança tá pedindo. E aí falava: não, um dia sim, um dia não. Só que aí no dia não, você dava outras opções e ele não queria. Então assim, complicado. Mas voltando pra número 3, a C, a filha C, ela tava numa fase que ela queria celular e que daí ela não gostava do irmão do meio. Desde pequena ela tentava coisas perigosas, que não posso falar aqui senão vou ser censurada, que não podia deixar, só pra vocês terem uma noção da sanidade dessa casa, não podia deixar a criança C com a criança B, porque senão talvez a B, né, não estaria aqui nesse mundo hoje. Mas esse caos. Então, assim, eles brigavam direto, a C com o B, ela provocava muito, ela era muito manhosa, muito tipo assim, cutucar ele, até a hora que ele tinha as crises de raiva. E aí ela vinha e. E aí ela queria celular, ela só ficava no tablet. Então, assim, ela queria ser adulta quando alguma coisa acontecia, mas ela era uma criança. Então, no dia, na situação que ela ficou em casa, fui dirigir ela pra escola, eu falei assim, esqueci minha chave lá embaixo, mas a gente tá atrasada. Vou deixar a porta encostada, seus pais estão aí, vou te levar na escola e depois a gente volta, a porta tá só encostada. Tá, beleza. Gente, a Alemanha, segura, os pais estão em casa, que custa 3 minutos que eu ia dirigir ela e voltar? Nada. Pronto, isso já foi, nossa, um X rolê. O meu rosto me chamou, falou que eu tinha deixado a porta destrancada, que ela falou que eu sempre tinha essa mania de fazer isso, e ele veio me falar que aqui é perigoso, que onde já se viu, que eles pagavam super caro no seguro da casa se alguma coisa acontecesse. E eu fiquei tipo, então, se você puxar na câmera, você vai ver que eu pedi a chave dela, ela não quis me emprestar, e a gente tava atrasado pra pegar minha chave lá no porão. Todo mundo tava em casa, eu coloquei um sapato e deixei a porta meio encostada. 3 minutos voltei, nada aconteceu. Ah, alguma coisa poderia ter acontecido? Tá, mas eu sempre sabia que a minha chave. Um dia que eu não fiz isso, criou todo um caos. Aí eu expliquei a história pra ele, ai não, tudo bem, vou conversar com ela, falar que ela não tem que se preocupar, que você é responsável. E daí, tipo, 2 dias, 3 dias depois ele, me conta a história de novo, como que aconteceu, porque ela ainda tá falando na minha cabeça. Eu, tipo, quem é adulta aqui dessa, né, bodega? Eu tenho 24 anos, é claro que eu sou brasileira, eu sei que trancar a porta é mais que necessário. Só que foi uma vez que ela não me emprestou a chave e ou era ela chegar atrasada e tomar apito, tomar ponto, e daí, né, tem pontos que eles tomam e daí é ruim no futuro pra eles, ou eu pegar minha chave enfim. Então, assim, eu não gostava muito dela. Ela era muito mimizenta e... Ai, gente, a minha irmã adolescente, ela é muito da hora. Minha irmã, nossa, perto dela, dava um pau, muito sim. Tipo, fulaninha, vamos dar uma segurada aí? E ela não sobreviveria no Brasil nem 2 dias na escola municipal, pública, qualquer escola. Porque ela era muito mimizenta, principalmente com as meninas da escola. Ninguém gostava dela. E eu muito menos. Porque não fazia muito parte do tipo de garota que eu gostava de ter por perto, mesmo adolescente. Porém, falando coisas boas da família, a gente sempre sentava pra conversar. Isso era real. Tipo, quando alguma coisa não tava legal, a gente sentava, conversava e eu falava, olha, eu quero receber feedback de vocês, porque eu quero crescer como pessoa. Eu contei pra eles que eu tava em dúvida de voltar pro Brasil ou fazer o meu ano social,
porque eu não sabia se o ano social ia casar com a minha realidade, com aquilo que eu tava buscando no momento, principalmente porque agora eu tô numa vibe muito a minha empresa, empreender, sabe? Porque é realmente o que eu amo e que eu quero fazer pro resto da minha vida, só que eu tenho que dar mais prioridade pra ela. Muitos clientes novos chegando também. Então eu compartilhava da minha vida, sabe? Na época eu tava saindo com um carinha que era alemão e eu achei que ia dar certo. Tem que trazer essa história aqui pra vocês no canal. Date errado. Mas eu contava, tipo, nossa, tô indo num date, conheci tal pessoa num aplicativo, mostrei foto, trabalha com isso, faz isso, não sei o que lá. Ai, como que tá fulano? Ah, tá ótimo, hoje eu fui conhecer a mãe, que bacana. E aí, na primeira oportunidade que tinha, eles usavam isso contra mim. Então, assim, adorava que a gente sentava pra conversar, eu sentia que eu podia ser parte da família, que finalmente tava me dando bem, mas aí sempre acontecia alguma situação, eles viravam essa situação contra mim. Tanto que a minha hosta sempre metia o bedelho e falava: ai, porque você acha mesmo que esse relacionamento vai dar certo? Porque a mãe dele se mexe demais, que não sei o quê. Homem que a mãe se mexe demais, acontece que nem eu, assim, com esse meu marido. Se eu pudesse escolher, eu não gostaria nunca de ter casado com ele. Mas a gente não divorcia, porque hoje ele cuida das crianças e você, então eu posso focar na minha carreira. Então, se eu largar dele, eu não consigo focar na minha carreira e a gente fez esse trato. Você tá casada com seu marido só porque você quer alguém pra te ajudar na sua carreira? E você tá colocando isso pra cima de mim, falando que o cara que eu tô saindo só porque eu comentei uma coisa, tipo, que ele foi pedir opinião pra mãe dele, que ele vai ser igual. Casamento é uma bosta. Então, assim, eu gostava muito deles na questão de adultos sentar e conversar, tirando a parte das crianças, parte de ser pais, mas eu não gostava que eles meio que. Acho que eles não amavam um ao outro mais, eles só usavam um ao outro pra bens, benefícios. Construíram a casa, tinha 3 anos só, casa recente, né? Separar caro aqui na Alemanha. Então, triste. 3 crianças, mas não tinha muito o que eu fazer, então às vezes eu meio que me fechava, não contava nada, mas também eu precisava me abrir um pouco, porque eu tava morando com eles. E como eu falei, foi a família que eu fiquei mais tempo. Então eu tava tentando, sabe, quando você, acontece uma coisa no trabalho, mas aí você tipo, não, releva, porque aqueles foram legal, não sei o que lá. Então eu tinha que ter a parte legal com eles. E essa era a parte legal que a gente tinha. Quando tinha festa e eu ajudava, eu trabalhava extra. Ela sempre vinha com uma taça de vinho, ou um Lilibet, ou uma Aperol, pra gente beber Aperol com ela. E ela vinha, ai, muito obrigada por ajudar, que não sei o quê. Mas aí na hora que colocava lá no planilha de horas, ela, ai, que não sei o quê, parte da família. Mas eles eram oks. Até que aconteceu uma situação complicada. O que aconteceu? Quando eu falo que eu precisava de tempo pra vir falar dessa história, era porque de todas as 3 famílias que eu passei, essa foi a família que eu mais emocionalmente fiquei abalada. As outras famílias eu fiquei abalada em outras coisas. A primeira família eu fiquei abalada fisicamente, porque eu trabalhava muito fazendo limpeza. A segunda família eu passava fome, então eu fiquei abalada também fisicamente, eu emagreci muito. A terceira família eu fiquei mentalmente cansada, porque foram tanta documentação, tanta coisa, tanto ser mãe da casa, que eu fiquei, gente, eu sou uma governanta, eu não sou uma au pair. E acabou que não deu certo, graças a Deus. E na quarta família, o meu emocional foi o que eu fiquei da cuca. Bom, eu já não tava tendo um bom relacionamento com o pai por conta de estar trabalhando demais, de eles não darem o suporte emocional que as crianças precisavam e querer que eu educasse e começar a falar, Yasmin, você tem que falar mais alto com as crianças. E aí eu tive que aprender a gritar com as crianças pra eles me entenderem. Yasmin, porque você cozinha muito mal, porque um dia eu empapei o arroz e daí veio falar que, tipo, não precisa cozinhar pras crianças, porque você vai dar essas coisas pra eles comerem. Ou quando eu fazia comida brasileira, as crianças faziam tipo, cara, não quero, eu ficava super chateada. E aí o pai falava, que não sei o que, tem que fazer coisa que eles querem comer, e não o que você quer fazer. Então, assim, eu comecei a levar isso muito, tipo, sabe, eu sou uma adulta, as crianças falam umas coisas, ou tipo, vocês estão querendo mudar tanto o meu jeito. Eu tinha horário pra sair, pra voltar, sabe, umas coisas assim, tá se intrometendo muito na minha vida. Até que teve um dia que eu tava assim, eu falei, eu não vou ficar trabalhando até tarde, eu não vou ficar trabalhando até tarde, eu tô cansada, a minha prova do B1 tá chegando, eu tenho que focar, eu preciso passar, e não sei o que, não sei o que lá. E aí ele veio falar pra mim que eu ia ter que ficar em casa. O que eu tinha que fazer? Que eu tinha que ficar em casa nesse dia, era um dia da semana, porque uma das crianças tava doente, pra variar. E aí eu falei assim, tá,
eu até posso ficar. Mas de que horas até que horas vocês querem que eu fique? Porque antes era assim, tá doente, tô fazendo minhas coisas, depois eu volto. Porque eu tenho coisa pra fazer. E ele falou assim, aí ele mandou essa mensagem que eu tenho que trabalhar extra, tipo, diferente horário, numa, quinta-feira de noite, mas assim, não de noite, 8 da noite, 9 da noite, 11 horas. E eles sabiam que eu estava acordado, porque era o horário que eu parava de estudar, eu assistia alguma coisa pra relaxar a paz, e daí, sim, dormir. Então eles mandavam mensagem, tipo, quando tinha que mudar alguma coisa, 11 horas da noite. Eu tinha que mudar toda a minha rotina do próximo dia, 11 horas da noite, cancelar a coisa. E aí, nesse outro dia, eu não podia, porque eu tinha realmente um compromisso, um termino, e eu não podia cancelar, não era vida e morte. E também porque eu tava empapuçada. Tipo, toda vez eu falo sim, toda vez eu falo sim. Eu falei, se lasque, já tá aqui com 4 meses com a nossa família, tô cansada, tá acabando. E agora parece que eles estão vendo que tá acabando, eles querem me sugar mais ainda. Tá doido? Tem que ser pai e mãe também um pouco. Criança tá doente, fala no serviço que tá doente que não vai trabalhar, sabe? E aí nesse dia ele me mandou mensagem 11 horas da noite, falando que eu tenho que trabalhar até mais tarde. Eu retruquei falando até que horas, porque, né, eu preciso me programar. E aí ele pegou e falou assim: tu vai trabalhar de 6 da manhã, que era horas que as crianças cuidavam pra fazer café, até 6 da noite. Aí eu falei assim: nossa, e não vai ter pausa? Porque eu só posso trabalhar 6 horas por dia. Aí, mas assim, não vai ter pausa? Como que vai funcionar as minhas pausas? Aí ele falou assim: você sempre tá preocupada com o seu horário off. Parece que essa família não é prioridade pra você. Sim, claro, sem pausa. Você acha o quê? Que a gente vai parar a nossa vida pra você poder fazer suas coisas? Desse jeito, 11h30 da noite. Fui dormir super estressada, nem dormi direito. No outro dia eu acordei com o bico desse tamanho pra trabalhar. Trabalhei das 6 às 6, sem pausa, galera, sem pausa. Porque ele tinha compromisso que ele não podia desmarcar e ela foi trabalhar. Então a Yasmin quis ir lá, os compromissos dela e os horários e tudo. E aí, no outro dia, eu tinha que trabalhar de novo, por mais que era o sábado, porque eles pediram ajuda pra eu trabalhar daí amanhã até meio-dia pra fazer café da manhã, limpar as coisas e tudo mais. Só que aí eu tomei um fumão gostoso. Quando o pai me viu com um bico enorme no outro dia, depois, né? Porque eu trabalhei assim, quieta, muda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Com as crianças, normal. Não tinha nada a ver com isso. Meu problema era com o pai. Porque era sempre ele. Ele era sempre o não emocional, sabe? Ele era uma pessoa muito. Sempre que ele se estressava, alguma coisa acontecia, ele precisava. Uau, monstro. E daí quem tava perto respingava e tinha que ficar quieta. Ai, não, né? Nossa. Será que é falta de açúcar também? Por isso que eu falo que eles eram iguais, pai e filho. E daí que nesse dia eu tava lá lavando a louça, né? Na minha. Depois que as crianças comeram. E ele veio, porque ontem você trabalhou sem pausa, mas porque tu não soube pedir direito o que você queria parar. E você viu que a gente deu 1 horinha ali pra poder tomar café da manhã, 1 horinha pra tomar almoço, pra comer seu almoço. Aí eu, tipo, com as crianças, que bacana. Fiquei pensando, né? Que pausa. Nossa, fui lá pro meu quarto, fui pra fora da casa. Não foi pausa, foi trabalho. Foi trabalho. Só porque as crianças estavam assistindo televisão, eu não tava trabalhando. E não podia assistir muita televisão. E aí ele veio falar que eu não tinha sabido pedir a minha pausa com educação. Eu não soube pedir expressar o que eu quis dizer melhor. E eu falei, não é que eu quis pedir pausa, é que eu tenho direito a ter pausa. Eu tô trabalhando direto. E das 6 às 6, que é isso? Jornada de 12 horas de trabalho. Eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não escolhi ter 3 filhos. Eu quero ter 3, mas não são meus. Sabe, eu fiquei muito chateada, eu tinha umas coisas pra fazer. Aí foi quando ele ficou estressado com o que eu estava falando e me xingou. De PUTA pra cima, mandou eu me fufu e tudo mais. Ele falou assim, que não sei o que, fufu. Que essas suas pausas, que a gente paga o teu salário, que você é isso, porque você é aquilo, porque você não dá valor a essa família, você não ama as crianças, começou a falar que eu não amava as crianças, que eu não amava aquela casa, que eu só era o pé de fachada, que não sei o quê, que eu não tinha prioridade, a família não era prioridade. E eu fiquei assim, ó. Ele me xingando, eu só aqui, ó. Porque das outras vezes que a gente brigou, sabe, não tinha a falta desse respeito tão grande. Mas a partir de um momento que um cara de 50 anos, gerente de uma empresa, vem e grita com você, depois de te fazer trabalhar 12 horas, e aí te chama de PUTA pra cima, você tem que ficar quieta. Só que eu não fiquei. Eu retruquei.
Falei, olha, você me desculpa, tá? Porque eu não sou isso, eu tô trabalhando direto aqui, eu tô dando o meu máximo. E outra, eu respeito você, eu nunca te desrespeitei, mas a partir de agora, a nossa relação mudou. Porque você acabou de cruzar uma linha que nem o meu pai nunca tinha me xingado com isso. E aí, com um climão. Aí eu saí, fui pra academia, voltei. Aí a mãe veio, ai, porque o pai me falou que você tá bem retrucona, que você veio falar pra ele isso e isso. Aí eu peguei e falei assim, ah, é? Ele falou que eu tô retrucona? Então chama ele aqui. Sentamos na mesa, falei assim, então, aconteceu isso, olha a minha planilha, mostrou tanto de horas, eu tenho 36 horas positivas, como que a gente vai fazer pra tirar? Vocês vão me pagar? Vocês vão deixar eu sair? O que vai acontecer? Porque eu tô aqui bem quietinha na minha, sabe? E aí ele pegou, ai, que não sei o que ela é ingrata, blá, blá, blá. Eu falei assim, e sabe o que ele falou? Ele me xingou disso. Ela, ah, não acredito. Eu, ah, pois é. E sequer, eu nunca falei um A pra ele, nem pra você, nem pras crianças, nesse nível. Aí ela, ai, bem, que não sei o que. Aí ele teve que pedir desculpa pra mim, pediu desculpa, porque eu me obriguei, sentei na mesa com dois adultos de 40 anos, 50 anos, pra pedir desculpa pra mim. E daí, quando eu terminou essa conversa, assim, ele se desculpou, que não sei o que, ela, ai, mas você tem que relevar, porque ele é que nem a mãe dele, sabe? Eu e a mãe dele, a gente não conversa, a gente não... Ainda bem que a gente mora em países separados, porque a família dele é toda assim, toda estressada, toda isso, tudo aquilo. E aí que eu me sentia desrespeitada. E aí eu preferi criar as minhas filhas, o meu filho, afastado deles. Então, assim, a minha sogra a gente não conversa, mas é o jeito dele, você tem que saber lidar, que não sei o que lá. Eu falei, não vou saber lidar. Um homem de 40 anos me xingar. Imagina se alguém, a filha dele foi fazer au pair e só porque ela ficou de bico. E aí na hora que foi falar que não soube pedir pausa, ela retrucou falando, como assim não soube pedir pausa? Tá escrito, você quer que eu traduza pra que idioma? Ele fala, ah, é porque tá retrucona, que tá bocuda. Xingar ela desse escalão? Não. Não. Aí a nossa relação azedou. Porque depois que ele me xingou, ai, não foi a mesma coisa. Já tava chegando no fim também, graças a Deus. Eu tinha 2 semanas que eles iam viajar, que eles iam levar as crianças pra Disney e fazer uma viagem pra França. Eu também tinha tempo livre pra poder fazer minha viagem. Então, eu fui fazer a minha tão linda que vocês viram nos vlogs, viagem de verão. Fui pra Veneza, fui pra Maloca, fui, pra Verona. Foi muito bom. Eu precisava muito disso. Tanto que o meu voo foi cancelado. Eu falei assim, eu não acredito. Se eu voltar pra essa casa hoje, no dia que meu voo cancelado, e continuar lá, eles vão me fazer trabalhar mais e mais. Eles vão fazer empacotar a mala das crianças e vai fazer limpar. Porque eu era housekeeper naquela casa. Nunca parava. Sempre, arruma os potes de vasilha. Arruma isso. Nunca era hora de brincar fazendo quebra-cabeça. Só porque eu era rápida e agilidosa, eles usavam isso ao meu desfavor, né? E aí eu falei, não vou ficar aqui. Então, no dia que meu voo foi cancelado, eu pra casa da minha amiga. Eu falei, meu voo vai sair amanhã de Frankfurt. Aí eu fui pra casa da minha amiga, porque, gente, eles iam me colocar pra trabalhar. Então, assim, eu não me sentia bem em casa. Porque, sabe, era, tipo, trabalhando 24 horas. E daí, quando você repetia, tua parte da família, aí lá, 280 euros. Paga o ticket, porque eles não concordaram em pagar o ticket. Sabe? Então, assim, graças a Deus, o meu au pair terminou. Eu faria muitas coisas diferentes nesse meu ano de au pair. Escolhas, famílias, tempo, desistir, porque eu fiz um ano, porque eu falava pra mim mesma, batia no peito, falava, eu vou falar que eu cumpri um ano de au pair na Alemanha. Eu vou cumprir, eu vou encher a boca e falar, eu sou ex-au pair. Eu passei o pão que o diabo amassou, mas eu consegui. Eu tenho meu garladão lá no céu. Por ego puro. Mas eu tava ficando doente, eu tava ficando saúde não legal, cabeça não legal, cabelo caindo, emagrecendo, por ego. E aí as famílias sabiam que eu não tinha pra onde ir, né? Porque o au pair mesmo é meio assim, a família fala, amanhã tu tem que sair, você tem que sair. Então eles meio que me manipulavam muito. E é isso. Mas vamos às minhas considerações sobre o meu au pair e o que eu queria falar pra vocês, além da história de como foi a minha host family de número 4 e o fim do meu... Bom, considerações finais sobre o meu au pair. Como eu disse, eu terminei o meu ano, sim. Passei por 4 famílias? Sim. Faria diferente?
Sim. Mas não foi só culpa das famílias, também foi culpa minha, de ego, de achar sempre que eu tinha que achar uma outra família na pressa e que eu não tinha uma rede de apoio e que as pessoas vão pensar de mim, isso e aquilo. Então, assim, eu também não vou culpar só as pessoas, porque, ai, nossa, a santa. Não, eu sei que quando eu era bocuda de, tipo, eu tenho direito disso, tipo, sabe? Quando a Alemanha tá, tipo, te enchendo um saco, você precisa falar assim, acabei de aprender o alemão que vocês tanto queriam que eu aprendesse, e agora vocês falam que continuam me maltratando? O que tá acontecendo? É contra mim? Sabe? Daí quando você batia de frente, tipo, latia mais alto, eles, não, querida, tudo certo. Então era o que eu fazia, tipo, no meu final do intercâmbio, as pessoas latiam pra mim, eu latia mais alto pra mostrar respeito, pra mostrar que eu não era qualquer uma. Mas eu diria que se eu pudesse fazer algumas coisas diferentes no meu processo, principalmente seria ter um alguém pra me dar um suporte, sabe? Pra ter me preparado melhor, pra poder encontrar minha primeira família, pra ter me dado um overview maior de como ia ser, de ter conectado com meninas que já estavam vindo. Eu tenho meu grupo de amigas, a gente já veio conectadas, sim, mas era tipo cada um por si, sabe? Não tinha aquela coisa de eu também tenho essa pessoa cuidando de mim, que pode, sei lá, tipo, cuidar da gente e ela me deu essa orientação. Não tinha isso, era a gente se ajudando por a gente mesmo, que era o que dava pra fazer. E então eu sinto que muitas meninas, você que tá me assistindo, se você vai ser au pair ainda, e não sabe por onde começar, tá tipo, eu preciso passar logo na prova do GUS, eu tenho 3 meses pra estudar. Faz com calma, cara, faz com calma. Eu quis atropelar o meu processo, eu quis fazer tudo sozinha, eu quis, sabe, eu consigo, isso e aquilo, e daí, pronto, eu provei na prova a primeira vez, por quê? Quis fazer tudo sozinho, eu dava conta, isso e aquilo. E aí eu tive que fazer as aulas da Slane, de preparatório, e aí eu passei. Não sei o que lá, vou encontrar a primeira família, sozinha, não sei o que lá, deu errado. Claro que a segunda deu errado, a terceira deu errado, porque tava na pressa, eu não soube conversar, escolher direito. Então, queria indicar pra vocês a consultoria de au pair, não só pra Alemanha, como pra Áustria, pra Holanda, da Andressa. A Andressa é uma pessoa, assim, muito abençoada, desde o meu começo do processo. Eu, quando fui me preparar para as provas, eu assisti o vídeo dela e aí descobri que tinha au pair na Áustria, isso e aquilo. Mas eu nunca tive o contato próximo. Eu só sabia que ela tinha feito o au pair e eu sabia que como que foi o método dela de estudar, que eu meio que segui diferente, por isso que deu errado a primeira vez. Mas que eu falei, eu vou seguir porque é uma pessoa que eu sou muito grata por tudo que trouxe aqui na internet de informação. E seguindo ela nas redes sociais, eu vi que ela tinha aberto a consultoria e eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ela era uma pessoa com muita bagagem, que também fez au pair, ela fez au pair na Áustria, então ela tem muito conhecimento, ela tem bagagem. E a gente conversou, eu falei com ela, né, eu perguntei como que era o processo e tudo mais, e eu achei lindo, porque ela literalmente, ela pega na sua mão, até a tua abertura de tudo que eu ensinei aqui pra vocês no canal, de como montar seu perfil, como isso, como aquilo, só que ela te ajuda, ela é sua mentora mesmo. Então, todas as suas frustrações e medos e angústias no processo do au pair, que são enormes, você tem ela pra te dar um apoio. E você tem a mim também. Então, eu queria indicar a consultoria da Andressa, juntamente com a Yes Viagens. Você que mandar uma mensagem pra ela falando que foi pela Yes, que procura fazer au pair para esse ano, próximo ano. Ela vai pegar na sua mão, vocês vão passar o passo a passo até o seu embarque e vai ser muito 10. E claro, eu também vou estar de background, tudo que vocês precisarem de tirar dúvidas. Yas me conecta com meninas que estão indo pra Áustria, Yas me conecta com meninas que estão na Alemanha. Yas, como que foi que você fez pra quando você foi ativar seu seguro saúde? Sabe, Yas, eu quero ser sua melhor amiga. Tá, então vamos ser. Fala com a Andressa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito minha consultoria com ela, principalmente pra ter encontrado a minha primeira família com mais tempo, com mais dignidade, com mais, sabe, montar o meu perfil de uma forma legal. E tem muitas mentorias por aí que a gente paga, que a gente faz e que a gente vê, que são pessoas assim, que o dinheiro sobe a cabeça e aí começa a maltratar os clientes, tratar de qualquer forma. E eu sei que a Andressa não é esse tipo de profissional. Então, de todas as milhares de consultorias que eu poderia indicar aqui pra vocês, assim como eu indico a minha, eu estou indicando a dela, porque eu sei que é uma pessoa que não é sobre números, mas é sobre qualidade. E da mesma forma que eu trato os meus clientes da Yes Viagens e eu quero que vocês façam esse intercâmbio de au pair com qualidade,
eu não poderia indicar uma pessoa a qual eu não faria um processo, ou qual eu estou por fora dos processos e de que é dito. Muitas das vezes a gente entra em call juntas pra poder fazer reunião, pra poder falar sobre, que live que a gente vai fazer hoje? Ou, nossa, Yas, o teu foco tá junto com o meu, sabe? A gente vai andar juntas e é isso mesmo? Eu acho que é isso que precisa. Então, da mesma forma que tem a minha consultoria, que eu deixo em aberto pra vocês, esse ano de 2025 tem uma nova consultoria para você que quer trabalhar e fazer intercâmbio além do au pair, mas não sabe por onde começar, se esse é um bom caminho para você, quais pré-requisitos, e a Yes está oferecendo esse tipo de serviço para você, especificamente au pair Andressa, tá? Eu não cuido do processo de fazer o passo a passo do au pair, porque envolve muito sentimental, emocional, financeiro, isso e aquilo. E a Andressa é alguém que eu confio, que se especializou para falar sobre. Então, fazendo parte da família Andressa, vocês vão fazer parte da família Yas de qualquer forma e vão fazer parte da minha vida como Yasmin. Então, eu queria agradecer vocês por esse ano de 2023, 2024 que passamos juntas nesse meu programa de au pair na Alemanha. Vocês viram a minha melhor versão indo, a minha pior versão passando fome, a minha pior versão fazendo isso e aquilo. Mas eu poderia ter evitado muitos problemas se eu tivesse dirigido alguém pra me ajudar, pedir uma ajuda, fazer isso, fazer aquilo, ser mais, né, um foco só. Mas muito obrigada por terem escutado as minhas histórias até agora. Obrigada por entenderem o meu lado e entenderem que não é porque é um intercâmbio barato, entre aspas, né, pra vir, não são tantos pré-requisitos como um visto de estudo, um visto de trabalho, que a gente tem que merecer menos, ser maltratada, não ter suporte e vir na loucura e fazer o nosso ano de au pair ser o pior ano, desistir de ser mãe, de ser tia, de ser qualquer coisa, porque nós somos seres humanos no final de tudo. E eu trago essa história pra vocês porque eu quero que a partir de agora 2025 seja diferente. Eu fiz um vídeo pra vocês falando por que eu não faria o au pair mais, mas não porque eu abomino esse tipo de intercâmbio, eu acho que é pra gente que quer ir no mais fácil, jamais, jamais. Eu faria tudo de novo se fosse necessário pra chegar onde eu tô agora aqui, e eu vou contar mais pra frente pra vocês como que tá a minha vida agora, o que tá acontecendo. Vocês viram que eu tirei o meu B1, durante o meu ano de au pair, então sim, é possível, mas eu queria dizer pra vocês que eu não faria de novo só porque esse momento da minha vida agora, 25 anos, eu quero ser mãe, sabe, eu quero casar, quero ter minha casa, e eu não sei mais ser au pair, eu quero ser algo mais do que cuidar do filho dos outros, eu quero ter a minha própria família. Então não levem, ela não quer nunca mais fazer au pair porque, né? Não, escutem as minhas histórias, escutem tudo que eu falei pra vocês, levem em consideração, sabe? Levem as red flags que eu contei pra vocês durante todo um ano, pra que o intercâmbio de vocês seja diferente. E que a experiência de vocês no futuro, de Alemanha, de vida, de pessoas, de intercâmbio, sejam positivas mais do que negativas. Então, vamos começar o ano limpando as más energias, começando com coisas novas, parceiros, que tem muita coisa pra trazer aqui, muitos parceiros maravilhosos pra indicar. E é isso, gente. 2025 é nosso e me aguardem muito aqui nesse canal, porque tem muita história pra contar. Eu acho que vocês vão gostar de como a minha vida tá agora. Então, um beijo! Feliz 2025 e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!